Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Victor e você está no canal V12 Vascaíno. Sim, vamos para mais um giro de informações de tudo o que aconteceu no nosso Gigante da Colina. Sim, temos diversas informações para trazer para vocês, mas antes eu quero deixar aqui minhas felicitações para vocês que estão ajudando cada vez mais o canal a crescer. Estamos trabalhando para trazer um melhor cenário, um ângulo melhor, que tenha um ambiente de som um pouco melhor, e é devagarzinho, firme e constante. A gente chega lá, chegou aí, ó, a bandeira aí, ó, a coisa linda, né, nosso Vascão. E então, para você que está chegando pela primeira vez ao nosso canal, deixe seu like, se inscreva, assine o sininho das notificações, que temos vídeo todos os dias. Sim, para você que está indo ao trabalho agora pela manhã ou está chegando em casa para descansar, fique atento que temos uma matéria do GE. Foram 35 dias longe de São Januário. O Vasco encerra a sequência na Copa do Brasil. O Vasco encerra a sequência de jogo contra o Palmeiras, no Mané Garrincha. Foi para Minas, ficou um período em Minas jogando contra o time mineiro, né? Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. E agora o Vasco retorna para casa. E tivemos também os julgamentos, 4 julgamentos que o Vasco foi ao STJD, mediante a João Victor, que poderia ficar suspenso, foi absolvido. O Vasco foi absolvido também na questão dos adesivos no jogo de ida da Copa do Brasil, ao qual colocamos, né, a marca do Coritiba, que deixou os jogadores do Atlético Paranaense revoltadinhos. Também fomos absolvidos por causa das condições do nosso vestiário. Houve reclamações também, e o Vasco paga uma multa de R$3.000 por objeto jogado em campo. Assim, fica um alento aqui, um apelo para os torcedores. Essa questão de jogar objetos, isso só traz um déficit, só traz um prejuízo real para o nosso clube, porque uma vez que o jogo não está fluindo da maneira que desejamos, da maneira que anseiamos, não vai adiantar nós, enfim, jogar objeto e tal, porque isso vai fazer com que aconteça igual aconteceu no passado. Vasco e Goiás, eu acho, não sei, o Vasco perdeu para o Goiás, não vou lembrar agora se foi Goiás. Enfim, teve aquela confusão em São Januário, eu acho que ficou por vários jogos fora de casa, que quase ocasiona com a queda do clube. Então, assim, vamos ter consciência, vamos ter o nosso equilíbrio. Sei que somos torcedores, é na hora da raiva, só que acaba que a gente aflige quem nós mais ama, que é o clube, porque o Vasco é muito forte dentro de casa. Assim foi a entrevista do Paiva, quando ele trouxe ali um balanço da partida, né? Como toda a mídia teve essa repercussão, falando que estamos vivos dentro, porque contra o Atlético Mineiro, porque dentro de casa o Vasco é muito forte. E foi feito um levantamento também no GE, o Vasco tem 75% de aproveitamento jogando em São Januário. Então, assim, é possível sim, mas agora é hora de virar a chave, porque temos um confronto muito importante. Mas antes de falar desse confronto, vamos falar de Vasco e São Paulo, que seria no Mané Garrincha, em Brasília, e não pôde ser. Por quê? Se você que não está sabendo, os 10 últimos jogos tem que ser dentro do estado do clube mandante. Assim, o Vasco vai jogar, tá com um problema em São Januário, o Vasco não pode viajar para um outro estado, tem que remanejar o jogo ou para Volta Redonda, ou para o Engenhão, Maracanã, enfim, não pode sair do estado, os 10 últimos jogos, segundo o regulamento que a senhora CBF quer seguir, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, mas vamos lá. Vasco e São Paulo foi confirmado por Brinco de Ouro da Princesa. Para você que mora em São Paulo, que curte o nosso Vascão, está aí a chance, a oportunidade de ver o nosso Vascão de perto. Vai lá, apoiem, torçam para o nosso time e mostrar, né, que o nosso time tem torcida de norte a sul desse país, como já diz a canção. E para fechar o vídeo, vamos falar de Vasco e Juventude, um jogo crucial. Por quê? Vou deixar a tabela aí para vocês agora. O Fluminense venceu, o Criciúma venceu. Então, há uma pequena importância maior nesse jogo, pois o Vasco precisa também vencer para, de fato, afastar qualquer risco. Porque vem Vasco e São Paulo, vem Vasco e Juventude, perdão, depois é Vasco e São Paulo, depois é Vasco e Atlético Mineiro. Então, olha a importância desses jogos pesados novamente, onde vai ter entre o São Paulo, no Brinco de Ouro, e o jogo da Copa, né? O jogo de volta. Então, assim, o Vasco pode, esse jogo de amanhã,
O Vasco vencendo esse jogo de amanhã, o Vasco fica tranquilo dentro da tabela, porque vai a 39 pontos, com 39 pontos com o jogo atrasado, 42 pontos a gente tira de letra, certo? Ok? Então a gente segue focado nesse jogo para trazer um equilíbrio mental para que o Vasco possa entregar-se e 100% máximo, sem preocupação de dosar entre Brasileiro e Copa do Brasil. E quem tiver lá embaixo que se vire, que lute, que faça as tripas corações, igual foi o jogo de ontem entre Fluminense e Cruzeiro, um jogo feio, um jogo catimbão, um jogo, sabe, um jogo pegado, sem muita técnica, mas esses jogos finais são assim, é jogo com o coração na ponta da chuteira, e o importante são os 3 pontos. 3 pontos esse que é crucial para o confronto contra o Juventude, que também, como vimos na tabela, se vencer, vai também a 36 pontos, então fica tudo muito embolado, e o Vasco até perde uma posição, dependendo do jogo do Atlético Mineiro. Então esse jogo é muito importante para o Vascão. Felipe Coutinho não preocupa, foi a cãibra que ele sentiu no jogo de quarta-feira, e aí vamos ver, após esse intervalo que vai ter data FIFA, que o Vasco, que o Paiva consiga encontrar um melhor cenário para o clube, para o jogo do time, que o Vasco consiga performar melhor, talvez não tire essa linha de 3 atacantes, meu Deus, estou batendo tanto nessa tecla, sai desses 3 atacantes, o Vasco foi engolido contra o Atlético Mineiro com ponta, aí vai voltar o Ryan, continua com Puma, o Emerson Rodrigues, o Jean Davi, ou traz e fecha o meio campo com o Maxime Rodrigues, que estou batendo nessa tecla, Maxime Rodrigues, para que o Felipe Coutinho consiga performar, na onde ele consegue ser diferente, sabe? Próximo à área, fazendo o segundo atacante, deixa o corredor para os laterais e para o próprio Rivaldo, né? O Emerson Rodrigues, conseguir flutuar e deixar o Verratti ali de pivôzão, uma bola sobrando, ele consegue fazer o gol, que ele quase não foi acionado, porque marcou-se a ultrapassagem dos laterais, mas não teve jogada de fundo. Mas jogada que o Vasco conseguiu chegar à área, o Emerson Rodrigues conseguiu romper a linha da esquerda para o meio, aberto sozinho, ele, o gol, ele, enfim, se embolou. Mas vamos que vamos, galera. Não é a pegada agora o brasileiro, que nós possamos sair do jogo de confronto de amanhã com um bom resultado. E teremos um novo vídeo no decorrer do dia, com mais informações, treinamento, dúvidas, como foi o dia a dia do Vasco. Mas, muito obrigado. Segue, curte, compartilha. Tamo junto. Igualdade no futebol, a nossa hashtag de sempre, igualdade no futebol. É muito bom falar, desse Vascão.